Estamos de volta ao programa Doutora Ritz, falando hoje sobre andropausa, um tema importante e que aflige muitos homens. Estamos recebendo o doutor Daniel, vamos continuar aqui. Tinha perguntado, doutor, tratamento para andropausa. Os homens que ouviram isso tudo, se identificaram e agora querem saber o que eu faço. Existe tratamento? Existe o tratamento. O tratamento é baseado na reposição deste hormônio. Então, se falta testosterona, nós vamos passar a testosterona de maneira exógena, então através de uma medicação que vai ser administrada para o paciente, de maneira contínua. Então ele vai usar isso para a vida toda? Vai usar para a vida toda, principalmente se a gente observar a melhora dos sintomas. E como é que é esse tratamento? A forma é injeção, é comprimido? Diferentemente, por exemplo, nos casos da mulher, onde a reposição hormonal é feita com comprimidos, já a testosterona ela tem uma dificuldade com relação aos comprimidos, porque existe uma posologia, quer dizer, a quantidade de comprimidos diária teriam que ser algo em torno de 4 a 6 comprimidos. É muita coisa. Uma dose um pouco elevada, onde aumentaria os efeitos colaterais, já que o fígado, a partir do momento que o comprimido é digerido, a testosterona é metabolizada rapidamente pelo fígado. Então, o comprimido pode fazer mal para o fígado? Pode fazer mal para o fígado. Então, comprimido para reposição hormonal masculina não é a melhor opção. Então, quais são as outras? A opção que a gente tem no mercado brasileiro são as injeções intramusculares. Particularmente uma injeção onde a gente aplica no músculo a cada 3 meses. Isso dá uma liberdade, um conforto maior para o paciente, onde ele consegue atingir os níveis fisiológicos, quer dizer, os níveis normais de testosterona, por um período de até 12 semanas. E isso ele vai fazer para a vida toda? Isso ele vai fazer pela vida toda. E quais são os efeitos colaterais disso? Os efeitos colaterais, na verdade, estão relacionados às contraindicações. Então, um paciente que ele tem um risco para câncer de próstata, ou a gente percebe um tumor já instalado, ele não pode fazer reposição com testosterona. Acredita-se também que os pacientes que têm apneia do sono, que tenham dificuldade de dormir, eles precisam também ser avaliados, tá? A reposição hormonal pode atrapalhar essa apneia do sono. Existe também uma outra contraindicação relacionada a inchaço, edema nas pernas. A reposição hormonal pode piorar um pouquinho esse aspecto. Essa testosterona pode fazer o homem reter mais líquido? Reter um pouquinho mais de líquido. E além de casos onde doenças cardíacas graves também não é recomendado. Um hipertenso pode? O hipertenso pode. Um diabético pode? Pode e muito provavelmente deve. E os benefícios desse tratamento quais seriam? Seria a anulação dos sintomas do diagnóstico. Então, a melhora do desempenho sexual, a melhora da força muscular, a melhora da memória, do estado de atenção, uma qualidade melhor no sono. Então, você melhora tanto a parte do físico quanto a parte emocional, daqueles sintomas emocionais que ele começou a apresentar. Isso. Então, isso tudo com o mesmo medicamento, que é a testosterona? Com o mesmo medicamento que a testosterona. O que está faltando vai ser reposto. Então, na verdade, o tratamento ele está indo contra o envelhecimento, né? Que hoje está se falando de medicina anti-envelhecimento, do anti-aging. Então, na verdade, se estabeleceu que o normal seria ter uma testosterona acima, o exame de sangue acima de 300 ou 320, e que toda dosagem abaixo disso, acompanhada dos sintomas, deverá ser tratada, devolvendo uma qualidade de vida. Certo. E esse tratamento é resultado garantido? Esses sintomas sempre regridem? Como é que é a tua experiência de consultório? A gente precisa ficar atento que existem algumas doenças que podem simular as queixas da andropausa. Então isso é importante, está falando, né, que o pessoal de casa está vendo sintomas, já deu diagnóstico, então meu caso é andropausa, já sei a solução, e nem sempre é, então. Isso, então a doença muito frequente que a gente encontra nos homens acima de 50 anos é a depressão. Então a depressão também... E não tem nada a ver com a andropausa? Não tem nada a ver com a andropausa. Então a gente tem alguns distúrbios hormonais, por exemplo o hipotireoidismo, que também podem simular alguns
sintomas semelhantes da andropausa. Então, a gente sempre tem que avaliar para o tratamento o exame laboratorial, o teste da testosterona associado com as queixas do paciente. Uma vez reposto, o paciente sente melhora. E é o que você observa no teu consultório, né, que melhora não só a vida do homem, como do casal e da família como um todo, né? Da família como um todo, e isso pode ter, a gente não consegue ainda determinar com muita precisão, mas tem uma tendência que a testosterona possa ter um efeito protetor para doenças degenerativas. Seria uma substância rejuvenescedora, então? Ou anti-envelhecimento? Podemos dizer que é mantenedora de uma saúde. Certo. De um bem-estar onde o homem, mesmo envelhecendo, ele vai conseguir cumprir as suas funções, tanto no trabalho como também da família. E esse tratamento não tem hora para se iniciar, que eu perguntei. Um senhor de 70 anos, 80 anos que está em casa, ele pode ainda recorrer, ele ainda tem acesso a isso? Pode e deve. A gente estima que acima dos 80 anos, 50% dos homens vão apresentar quadros de andropausa. Então, o tratamento, eu acho que tem que ser oferecido, a gente não pode negar. É uma busca da qualidade de vida que o paciente tem esse direito. E os benefícios, então, são muito maiores do que os efeitos colaterais. Realmente é uma possibilidade terapêutica que a medicina oferece hoje em dia para os pacientes, né? A gente vê que a andropausa, ela cursa com sintomas e sinais graves que afetam não só o indivíduo, como toda a família, o contato com a companheira, com o parceiro. Então, é importante, né, a gente estar elucidando e explicando essa entidade, a andropausa, que muita gente não sabe nem o que é. A andropausa seria como se fosse a menopausa da mulher, então, né? Na verdade, os urologistas, a Sociedade Brasileira de Urologia, não gosta muito desse termo, porque a menopausa estaria vinculada com a interrupção da menstruação da mulher. E o homem, ele não tem a menstruação, então ele não tem esse sinal. E todas as mulheres vão apresentar a menopausa. No caso da andropausa, não são todos os homens que vão apresentar. E tem a ligação também com a fertilidade. A mulher, a partir de uma certa idade, ocorre a interrupção da fertilidade. Já o homem, ocorre um declínio. Então, a gente fica um pouco com medo de associar, até coloca um outro nome, como distúrbio do androgênico do envelhecimento masculino. É outro nome para andropausa, então. A gente fala DAIM, né? Mas eu acho um pouco complicado. Eu acho que a gente deve aceitar esse termo andropausa e trabalhar no consultório, explicar para o paciente o verdadeiro significado. Ok, doutor Daniel. Se você ficou com alguma dúvida sobre andropausa, quer uma sugestão, quer fazer uma pergunta, não esqueça do nosso site, do nosso e-mail, doutorahitz@rbtv.com.br. Lá você tem um canal de comunicação com a gente. Escreva, mande a sua dúvida. Doutor Daniel, quer deixar algum contato para os nossos telespectadores? Quem tiver dúvida, quiser entrar em contato com o senhor? Eu atuo na região de São Paulo. Eu poderia deixar o meu site, onde vão ter todas as informações com os meus endereços, a maneira de contato, inclusive um e-mail onde eu poderia responder essas dúvidas dos telespectadores. O meu site é www.doutordaniel.com.br. O doutor é diferente do Dr. Ahitz, ele é escrito por extenso. Por extenso, tá então ótimo. Tem que colocar, escrever tudo doutor. Muito obrigada pela participação. Com o segredo da doutora Ahitz, hoje vamos falar sobre o licopeno. Sabe o que é licopeno? Licopeno é um antioxidante poderoso e capaz de prevenir a formação de radicais livres. E onde está o licopeno nos nossos alimentos? O licopeno dá a coloração vermelha e temos como referência um alimento riquíssimo em licopeno, o tomate. Ele que dá essa cor vermelhada para o tomate. E as grandes vantagens do licopeno, já se sabe hoje que ele é um poderoso elemento que previne e pode, inclusive, ajudar na cura de vários tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de próstata. Então, temos o tomate in natura, temos um molho de tomate, aqui nós temos uma quantidade ainda mais concentrada de licopeno. Já se sabe hoje em dia que o tomate, quando ele sofre algum processo de aquecimento, de processamento, eu aumento ainda mais a minha disponibilidade de licopeno, a concentração de licopeno nessa substância. Temos como exemplo
A sopa de tomate é outra forma de estarmos consumindo uma quantidade satisfatória de licopeno. E não é só no tomate que encontramos esse poderoso antioxidante. Temos nas frutas vermelhas, uma grande concentração desse licopeno também, essa substância que faz muito pela sua saúde. Temos aqui, por exemplo, a melancia, com a coloração vermelha aqui também, sendo dada pelo licopeno. Aqui podemos observar o mamão, a goiaba, também são fontes riquíssimas de licopeno. Então percebemos que temos uma gama de produtos que podem ser inseridas no dia a dia, incrementando a tua alimentação, trazendo mais saúde e mais qualidade de vida. Se você tiver alguma dica, quer uma sugestão, quer mandar aqui uma sugestão para o programa da Doutora Ritz, escreva para doutoraritz@rbtv.com.br. Vamos fazer esse programa à sua cara, vamos fazer ele trazer as informações que você quer, que você busca e que você precisa.